Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast sobre as águas, tá? Para quem não sabe, esse podcast acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, tá bom? Então sejam muito bem-vindos aí. Se você ainda não conhece o podcast, depois desse vídeo você pode visitar aqui a nossa playlist, maratonar os outros episódios também. Já convidamos diversos profissionais da área de drenagem urbana, de mineração, de drenagem de rodovia, de hidrologia, de geoprocessamento, tá? E hoje nós vamos falar de um tema muito relevante, né, que é o BIM, né, o famoso BIM aplicado à infraestrutura, tá? Então, hoje o mercado está passando por essa transição e é muito importante que nós toquemos aqui nesse assunto também com vocês, tá bom? Então, fica com a gente aí até o final, que a gente vai ter muito conteúdo aí para compartilhar com vocês. Antes da gente começar, pessoal, eu queria já deixar aqui alguns pedidos para vocês. Se você já é inscrito no canal, parabéns. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui no canal do YouTube, tá? Não sei se você sabe, mas todos os dias nós postamos aqui um novo vídeo nesse canal. Fora que toda terça tem um episódio novo de podcast, como eu comentei, e toda quinta tem uma aula técnica, onde a gente explica para você como utilizar um software, como utilizar um método, tá? Então, se você não está inscrito, você está perdendo todo esse conteúdo, tá? Que vai te ajudar a dominar aí as técnicas de drenagem urbana, de drenagem rodoviária, para você alcançar os seus objetivos, ok? Não sei se você sabe também, mas aqui no YouTube, né, a plataforma que a gente está usando, ela divulga mais os vídeos quando tem mais interação, né? Quando ela enxerga que o vídeo é mais relevante. E para ela enxergar que o vídeo é relevante, né, ela conta as interações. Então, deixa o seu like nesse vídeo, porque assim como você, existem dezenas de milhares de engenheiros aí, de estudantes, aspirantes à engenharia, que carecem, que precisam, né, de temas, de conteúdos como esse daqui que a gente vai falar, né? Então, o seu like pode fazer com que esse vídeo chegue mais longe, tá? E se você já conhece aí um grupo de amigos, de colegas, tem grupo no WhatsApp, no seu trabalho, né, que atua nessa área, né, já clica em compartilhar e manda direto esse conteúdo aí para esse pessoal, né, para que eles possam também consumir e estar inteirados também dessas novidades, beleza? Então, recados dados, vamos iniciar então esse episódio aqui do nosso podcast sobre as águas. E como eu disse para vocês, o tema de hoje vai ser bem voltado para infraestrutura, tá? E nós convidamos aqui o Matheus Lima, vou até colocar ele na sala aqui para falar com a gente, tá? Então, Matheus, mais uma vez aí, muito obrigado aí por aceitar, né? Por contribuir um pouco aí com a gente também, com o seu conhecimento voltado para a BIM, né? Então, a gente estava falando aqui em off, né? Já estava te agradecendo aí pela disponibilidade, né? A gente entrou em contato, o Matheus respondeu rápido, né? A gente já marcou rápido também, foi tudo muito rápido, então te agradece a disponibilidade e o interesse também de contribuir, né, para a nossa comunidade aí de engenheiros que atuam nessa área, que desejam atuar e tem muitas dúvidas, não sabem nem por onde começar, tem muitas dúvidas iniciais, né? Aqui no canal, muita gente que acompanha, Matheus, recém-formado, o pessoal que está começando, né, uma grande parcela de engenheiro civil, ambiental, hídrico, florestal, agrônomo, sanitário, é uma mistura, né? Mas grande parte desse pessoal está começando, né? Alguns já têm mais experiência, né? Mas é sempre bom a gente tocar nesses assuntos que estão aí com bastante relevância hoje no mercado, como é o caso do BIM, tá? Então, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Queria que você se apresentasse aí rapidamente, para quem ainda não te conhece, né? Está conhecendo um pouquinho mais aí de você e do seu trabalho também. Bom, primeiro agradecer pelo convite, né, José? Até a gente comentando aqui antes de começar a gravação, né? Eu já acompanhava aqui o José no Instagram, no YouTube, né? Como a gente falou, esse pessoal da infraestrutura é pouca gente, né? É bem nichado, mas é legal a gente ver essa união, né? A gente conversar junto, construir conhecimento junto, ainda mais porque é uma área muito diversa, com muitos campos de conhecimento, né? A infraestrutura é um mundo à parte dentro da engenharia. Mas vamos lá, fazendo uma breve apresentação aqui para vocês, para quem não me conhece, para quem não me acompanha. Meu nome é Matheus Lima, eu sou engenheiro civil, formado aqui pela Universidade de Brasília. Hoje eu sou aluno de mestrado pela Geotecnia, também aqui pela UNB, Universidade de Brasília. E hoje eu atuo como Head BIM para infraestrutura na Smart Sky. A Smart Sky, ela é uma empresa
focada em captura de realidade. E hoje a gente trabalha com diversos assuntos que estão bastante em voga dentro aí do mundo BIM, né? Não só essa questão da modelagem e coordenação BIM das informações, mas também quando a gente atrela isso ao mundo GIS, que a gente chama aí de GeoBIM, né? Fazer ali o BIM geoespacial, trabalhar com metaverso, trabalhar com realidade virtual, realidade aumentada. Então, dentro da Smart Sky, a gente mistura todos esses conceitos, seja um projeto de infraestrutura, seja um projeto de edificação, né? Então, é isso que eu faço hoje, mas, além disso, trabalho também numa plataforma de educação BIM, que é a BIM Mentor, que eu até sugiro aí, principalmente para quem está na graduação, se você quiser aprender um pouco mais sobre esse mundo do BIM, né, ainda mais a graduação, que é um assunto bastante novo ainda, né? Aí recomendo que vocês acompanhem a gente lá na BIM Mentor. Eu atuo lá na parte de rodovias, né, como mentor de rodovias. E fora isso, tem aí também a página no Instagram, né, o @BIM_infra, onde eu compartilho um pouco, né, sobre esse mundo, algumas experiências ali que eu venho tendo nessa área e também de networking, né, até comentando com o José aqui, volta e meia, então a gente deve postar um story ali, o José me marca, eu marco ele de volta ali, justamente para a gente ter essa troca, né, que é bastante válida aqui para a gente. Mas em linha geral é isso. Para quem tiver assim uma curiosidade de tudo que a gente falar aqui desse mundo todo, eu sugiro que vocês me acompanhem lá no Instagram para a gente continuar essa conversa aqui depois do nosso podcast aqui. Maravilha, show de bola. Então, pessoal, já fica a dica aí. Acompanhe o trabalho do Matheus, tá? A gente vai deixar também, Matheus, na descrição desse vídeo aqui, o seu Instagram, pessoal seguir você também, acompanhar as dicas aí que ele tem contribuído bastante também para essa área, tá? Matheus, para a gente começar, vamos pensar assim na pessoa que caiu de paraquedas aqui no planeta Terra ontem, tá? Não sabe o que é BIM, ou nunca ouviu falar, né, de BIM na vida, né? Como que a gente poderia descrever, né, ou especificar o que seria o BIM? Né? Primeiro ponto, assim, bem básico. Se você pudesse passar a sua visão assim dessa descrição do BIM. Uhum. Não, legal. Isso é bastante interessante da gente falar, ainda mais sendo do zero, porque muito ainda desse conhecimento do BIM, né? Às vezes fica na bolha ali do pessoal do BIM. E a gente fica tão acostumado com esses termos, com sigla e tal, que às vezes a gente vai falar com a pessoa ali, a gente está muito na frente, mas é sempre bom falar da parte básica, né? Então, hoje, quando a gente fala de BIM, né, a sigla, a gente tem lá Building Information Modeling, né? Traduzindo para o português, é modelagem da informação da construção. Quando a gente fala de building, né, a gente já associa ali muitas vezes a edifício, né, que é a tradução ali literal, mas o building a gente pode ver como construção. Né, e sendo construção, a gente pode aplicar, né, essa modelagem da informação em qualquer tipo de obra, né, seja uma rodovia, seja uma ferrovia, uma barragem, uma sarjeta, uma escada hidráulica, seja o objeto que a gente tiver ali trabalhando no projeto, a gente pode trabalhar com o BIM, porque o BIM ele não é um software, ele não é uma técnica específica, né? É um conjunto de várias práticas, de várias metodologias, de várias recomendações, para justamente a gente tratar, né, essa informação do que a gente chama ali ao longo do ciclo de vida, né, do objeto, porque isso é bastante comum no termo ali na área de elétrica. A gente fala muito, né, de ciclo de vida, na parte de eletrônico, fica obsoleto, etc. Mas quando a gente fala de uma rodovia, de uma ferrovia, o ciclo de vida é bem maior. Né? Quando a gente fala de ciclo de vida, a gente está falando ali desde o... Olha só, será que vale a pena a gente construir uma rodovia aqui? Né? Vale a pena a gente passar por esse traçado ou passar por aquele outro traçado? Então, desde esse início, quando a gente está fazendo os estudos preliminares, a gente já começa o ciclo de vida daquele empreendimento, né, daquele ativo. Então, a gente passa por todas as fases. Vai lá para projeto, no projeto a gente vai começar a detalhar, tem as disciplinas, né, drenagem, geometria viária, terraplenagem, sinalização, passa por todo esse ciclo para vir orçamentação, planejamento de obras, a construção propriamente dita, né, gestão ali de fabricantes, gestão de insumos, deslocamento de equipamentos, todos esses estudos entram no ciclo de vida. Para então a gente finalizar, né, ou ali voltar ali logo para o início do ciclo de vida, quando a gente fala de demolição, né, ou então de reforma, onde no caso aqui das nossas rodovias, nas ferrovias, tem uma fase muito importante de operação,
que é concessão. Você imagina, a gente está fazendo um projeto hoje de uma rodovia que vai ficar lá, né? Só Deus sabe quanto tempo que vai ficar lá com os carros passando ali, né? Então, todo esse tempo de um ciclo de vida de infra é muito grande, né? Quando a gente fala aqui de uma edificação, às vezes a gente está falando de ciclo de vida aí de uns 50 anos por conta da vida útil de um concreto, né? Mas quando a gente fala de uma rodovia, de uma ferrovia, olha, eu te garanto que é muito tempo, porque as obras são muito caras, né? Então, o intuito do BIM é justamente gerenciar todo esse processo, né? Desse fluxo dessas informações ali, desde o comecinho, quando a gente está lá em campo, decidindo aonde a gente vai passar com a nossa rodovia, até lá no final, onde a gente vai tomar a decisão. Vale a pena a gente reformar isso aqui? Vale a pena a gente demolir? Né? O que a gente vai fazer com esse ativo aqui para começar um outro do zero? Então, esse é o foco do BIM. E hoje, quando a gente fala de BIM, pensando aí na parte de leis, né, legislação, a gente já está vendo aí, por exemplo, o BIM sendo citado na lei de licitações, a gente tem a estratégia nacional de disseminação do BIM. Então, hoje a gente está vendo o BIM entrando cada vez mais aí nas estratégias, sejam elas aí a nível federal, mas também a nível estadual, municipal. A gente está vendo aí a movimentação dos órgãos, né, começando a falar sobre BIM, vendo a importância, vendo as vantagens que a gente tem de trabalhar em BIM. Né? Quando a gente fala em trabalhar em BIM, eu sempre falo que essa expressão é um pouco subjetiva, né? Que é difícil você definir o que é trabalhar em BIM, né? Mas quando a gente fala em BIM, normalmente a gente está associando a todas essas tecnologias, essa forma diferente da gente gerenciar a informação, que é justamente pensando no ciclo de vida, né? Que é muito diferente do que era feito anteriormente, que é aquela coisa pacotizada, né? Cada um faz uma parte, entrega para o próximo, chega no final, o cara do orçamento ali faz tudo e dá um monte de pepino porque ele não tinha visto os projetos até então. Então a ideia do BIM é justamente fazer toda essa galera do ciclo de vida conversar ao mesmo tempo, né? Sim, legal. Essa ideia do BIM compatibilizar todas as disciplinas, né, para que elas casem ali bem, né, não criem nenhum problema ao longo do processo, que não é curto, né, desde a concepção, estudo de viabilidade, básica, executiva e tal. Isso daí realmente dá uma base, dá uma visão, mais clareza, né, e tende a reduzir esses erros, esses conflitos, né, então tudo isso acaba caindo ali debaixo do guarda-chuva do BIM, e quem já está atuando hoje no mercado, né, como várias empresas que a gente acaba visitando e conversando, né, vê realmente que essa chave já virou, né? A gente até falava alguns anos atrás com alguns projetistas, né? E tinha uma ideia de que a BIM daqui uns 10 anos vai começar a virar, daqui uns 15 anos, e foi muito rápido, assim. Obviamente que hoje os escritórios de engenharia não estão ainda preparados, a grande maioria, né, não está ainda preparada para lidar, mas a gente já começa a ver essa semente já florescendo em várias áreas, não só aqui em São Paulo, em Minas também, diversos escritórios ali já começando a desenvolver os trabalhos, já criando uma experiência já nessa área, né, até pela demanda que está surgindo. Né? Então, muitos clientes já exigindo, né, o projeto em BIM, né, já solicitando que realmente seja feito já com essa visão já integrada. Né? E até nessa questão, Matheus, como que está a sua visão hoje para o mercado? Assim, você olhando o mercado, né, o BIM na infraestrutura, qual que é a sua visão hoje? Você acha que está engatinhando? Nós já passamos dessa etapa inicial, na sua visão? Tem muita coisa para ser desenvolvida? Como que está a sua leitura hoje no mercado? Essa pergunta é bastante interessante até, José, porque você mencionou o caso de algumas empresas em São Paulo, né, por exemplo. São Paulo, Minas. Hoje a gente tem algumas empresas, né, que estão num nível de adoção do BIM, assim, fantástico, em termos, assim, de adotar os projetos todos em nuvem, né, toda a troca ali durante o projeto é feita em nuvem. A gente não está falando mais de e-mail, de WhatsApp, né, a gente está falando tudo em nuvem, onde fica registrado, fica tudo ali organizado de uma maneira correta. Tem muita empresa que já está trabalhando com esse nível. Mas a gente tem as dificuldades da infraestrutura, né? Quando a gente fala aí, estou trabalhando num projeto de rodovia de 300 quilômetros, ferrovia de 300 quilômetros, você não consegue colocar isso fácil numa nuvem, né? Então, a gente vê que está todo mundo ainda correndo nessa adaptação, no sentido, a gente, projetista, a gente, coordenador, de entender como é que funciona esse tal desse BIM,
aplicado para uma grande obra, né? Como a gente pode tirar vantagem dele, fazer uma simulação, trabalhar essa questão dos quantitativos, né? Que quando a gente fala de BIM, o pessoal logo pensa, extração automática de quantitativo, mas a gente tem que tomar cuidado com tudo que tem automático, né? Falando assim, se tem automático, você desconfia, porque a gente não tem as coisas fáceis assim, né? Tem um trabalho ali bem duro para a gente ter um quantitativo ali da forma que a gente quer, com a unidade que a gente quer, do jeito que a gente espera. Então, hoje a gente tem empresas que estão lá na frente, trabalhando já em nuvem, trabalhando com os softwares mais avançados que a gente tem hoje no mercado, e ao mesmo tempo a gente tem aquela rapaziada, aquele pessoal todo que ainda está naquele CAD bruto ali, na linha mesmo, que ainda está desenhando uma rede de drenagem como 2 linhas ali representando um tubo. Né? E se tem uma mudança de projeto, né, o cara se treme todo, porque mudar ali uma linha de lugar, quando a gente está falando de um software mais automatizado, que tem vários recursos para trazer essa automação de revisão, a gente muda a linha de lugar, a gente atualiza todo o resto, documentação, quantitativo, tudo sai ali mais automático. Agora, se você mudar uma linha de lugar ali no CAD, ali vai ser uma dor de cabeça. Tem que mudar a questão do PV, você tem que mudar ali a questão do quantitativo, medir de novo os comprimentos ali, área, etc. Volume que for medir para quantificar o projeto. Então, tem essas dificuldades. Então, hoje a gente vê o pessoal que está lá na frente, o pessoal que está ainda começando. Então, frente a mercado, né, pensando em atuação, a gente tem muita oportunidade, não só nessas empresas mais avançadas, né, trabalhando aí com uma maturidade, né, mais avançada, mas também com esse pessoal que está começando, que está entrando no BIM. Porque logo mais, né, igual a gente falou, está entrando nas licitações. Daqui a pouco vai ter BIM em todos os lugares, não vai ter como escapar. Né? E aquele pessoal que está nesse processo de evoluir, tem bastante demanda de entender o que é o BIM, de como a gente consegue aplicar as ferramentas, como a gente faz um template. Então, toda essa conversa que a gente pode fazer com esse pessoal que está começando, entra na atuação, né, desse BIM Manager, desse coordenador BIM, dessa pessoa que atua na área do BIM para infraestrutura. Então, é realmente uma pessoa muito versátil, né? Que se adaptando aí a essas demandas do mercado, tem muita oportunidade legal aí no Brasil. Falando também dentro do órgão público, tá, pessoal? Assim, aqui eu tô com muita visão aqui de empresa, etc. Mas hoje a gente tem, por exemplo, aí DENIT trabalhando no ProArt, a gente tem o DR do Paraná trabalhando com muito caderno legal para modelagem BIM, né? Então, a gente tem o DR Minas, né? Tem vários eventos do DR Minas lá mostrando a parte de modelagem rodoviária, então os órgãos públicos não estão lá atrás, né? Eles estão ali, ó, pau a pau, dependendo do órgão, né? É questão da gente realmente se adaptar ao contexto e avaliar, né, qual que seria essa área de atuação mais interessante para a experiência que cada um teve, né? Não, legal. Realmente é uma visão também que eu compartilho no mercado, né? Sempre vai ter uma divisão, né? Da galera que já está mais avançada, da galera que ainda está nos passos iniciais, a galera que está no meio do caminho um pouco perdida, né? Então acaba acontecendo, principalmente quando a gente tem essas mudanças, né? Do AutoCAD para o civil, né? Agora com o BIM, então sempre tem alguns saltos ali, algumas evoluções que cada um vai adotando um ritmo ali, né? Mas pensando até nessas mudanças, Matheus, para quem ainda não trabalha em BIM, né, com essa metodologia, qual seria o primeiro passo, né, para a pessoa? Imagine que a pessoa ela desenvolve ali projetos, né, autônoma, ou ela tem uma empresa, ou ela trabalha ali como CLT, que seja, mas ela precisa entrar nesse universo. Qual que seria o primeiro passo dela para ela começar a desenvolver os projetos em BIM? Uhum. Não, é legal essa pergunta. Inclusive, essa pergunta é uma das que mais chega quando eu abro caixinha lá no Instagram. Porque realmente, você olhando de fora, assim, vendo esse mundo do BIM, né? A gente vê legislação, a gente vê norma, a gente vê ISO, né? ISO 19650, que é uma grande norma para padronizar aí os processos dentro do BIM. A gente vê a questão de gestão de projetos misturado com o BIM, gestão ágil misturado com o BIM. Então, é muita coisa para estudar, muita coisa para assimilar, né? Então, uma dica que eu costumo dar para o pessoal, para quem quer dar aquele start, né, no BIM, é você ver, olha, como é que eu faço os meus projetos hoje, né? Como é que eu trabalho aqui hoje? Você avalia isso.
Aí você olha para o BIM e começa a ver as possibilidades. Com o BIM eu poderia fazer o quê? Né? O que o BIM pode me trazer? Porque quando você vê, por exemplo, olha, com o BIM eu consigo extrair de maneira mais fácil os quantitativos do meu projeto. Com o BIM eu consigo elaborar ali a documentação, né, as pranchas ali, de uma maneira mais automatizada. Com o BIM eu consigo entregar mais valor para o cara da obra. Então, assim, você vai avaliando todas essas possibilidades. Uma vez que você tem essas possibilidades definidas, você corre atrás para investigar cada uma delas, porque cada uma dessas possibilidades eu te garanto que vai ser um mundo de outras coisas, né? Vai ter uma pessoa especialista naquilo ali, então você pode acompanhar aquela pessoa, vai ter um livro que é sobre aquele assunto. Então, ao invés de sair aprendendo o geralzão do BIM, e que, claro, é bastante importante, né? A visão que eu tenho para a pessoa pegar e logo botar em prática o que ela está aprendendo é ter esse foco mais ali prático, né? Falar, olha, eu consigo ver que o BIM tem essa possibilidade, posso trabalhar isso aqui dentro do BIM. Então você busca aquilo, trabalhar aquilo. Lógico, aprender o básico do BIM, estou desmerecendo de forma nenhuma, é muito importante. Tanto é porque quando você for trabalhar aquele uso específico, falar, Matheus, eu quero trabalhar com planejamento de obra. Beleza, mas para trabalhar com planejamento de obra e misturar isso com o BIM, você vai precisar entender toda a base teórica do BIM. Então, por consequência, você vai aprendendo o que você precisa aprender da base teórica. Mas você vai ali com um caminho mais trilhado, entende? Assim, quero fazer a orçamentação e misturar isso com o BIM para infraestrutura. Olha, já tem alguns nomes aí no Brasil que trabalham com isso. Então, é legal você ter esse direcionamento para você não ficar perdido, porque é como você chegar lá na engenharia, né? Foi uma pessoa nova da engenharia, como é que eu entro na engenharia? Pô, é muita coisa, né? Você tem que escolher um caminho para você seguir. E você definir aquilo que você vê que o BIM pode trazer para você é uma forma de você definir esse caminho. Aí você consegue direcionar os seus estudos, consegue direcionar o seu foco, aquilo que você vai buscar, né? Então você fica menos perdido, né? Essa, pelo menos, foi a experiência que eu tive e foi até um pouco a forma que eu comecei a aprender. Porque até buscando legislação, se você começar a ler tudo, você vai ficar perdido, porque são muitas siglas, são muitos nomes, muitas aplicações, porque eles estão falando isso de uma maneira geral, né? Agora, quando você vai focado para uma área, isso fica bem mais facilitado, né? Sim, não, legal. Acho que é uma visão bacana de do específico para o geral, né? Não do geral para o específico, né? Porque nesse processo de aprendizagem, mesmo assim, quando a gente vai aprender alguma coisa, é muito psicológico também, né? Você começa a estudar alguma coisa, já pensando, pô, isso aqui é muito difícil, não vou conseguir aprender e tal. Sua chance de não aprender é grande mesmo, assim, né? Não é nenhuma uma mágica, mas é porque a gente meio que se fecha, olha com mais dificuldade do que realmente é. E quando você olha para uma vantagem, um benefício que você tem depois de aprender aquilo, acaba gerando uma motivação mesmo ali para você, que isso te deixa mais aberto, né, para receber aquela informação, né? Então, essa dica de quais são os benefícios, listar, né? Quais são os benefícios que eu consigo com o BIM? Vou fazer uma lista de 10 benefícios, tá? Qual que é o maior deles? Esse aqui. Então, vou correr atrás só desse daqui, né? Só dessa informação. Porque você sabe que depois de você gastar ali algumas horas estudando alguns dias, você vai ter aquele benefício, né? Na sua empresa, no seu trabalho como CLT. Então, isso ajuda, né, nesse processo aí de aprendizagem, né? Então, enxergar esses benefícios por detrás das mudanças, porque mudar por mudar, que incentivo que você tem, né? Vai gastar o seu tempo numa mudança, não consegue enxergar benefício. Então, realmente trazer esse benefício de uma forma assim mais próxima, assim, mais latente, né? Isso aí com certeza vai abrir as portas aí para que o aprendizado aconteça assim, degrau a degrau, obviamente, né? Um universo novo, então não tem como pegar todo esse contexto, toda essa quantidade de informação e colocar a goela abaixo, né? Mas cada etapa você vai evoluindo e uma etapa vai conectando com a outra, né? Então, você vai criando ali o seu caminho também. Hoje em dia, até falando dessas dificuldades de aprendizado, Matheus, o que você tem enxergado assim como uma grande barreira, talvez, para a galera migrar para o BIM, assim? Tem algum grande vilão assim que as pessoas têm que ficar atentos, né, para não se deixar realmente desanimar ou se não deixar barrar mesmo, né, para entrar no BIM? Isso casa até com
com esse assunto, né, que a gente está falando da pessoa aprender o BIM, né? Como é que ela aplica de fato? Porque hoje a gente tem diversos cursos hoje no mercado para você aprender sobre o BIM, só que uma das maiores dificuldades que a gente tem é justamente, beleza, eu aprendi isso aqui tudo, mas como é que eu aplico? Né? Como é que eu trago isso para a minha vida? E quando a gente vai mais focado dessa forma, facilita. Agora, existem diversas barreiras, né? Um dos trabalhos, quando a gente fala aí, vamos começar, né, o BIM dentro dessa organização, a gente fala de implantação, né, vamos implantar o BIM aqui nessa organização, que é até o joguinho de palavra de implantação e implementação que a gente faz dentro do BIM. Né? A gente vai dar o start ali no processo, a gente fala de implantação. Na implementação, a gente está falando aí de um médio e longo prazo, a gente está falando realmente firmar ali o BIM nos processos da empresa. Mas quando pega, José, no processo, quando mexe na rotina ali do que a gente está fazendo, é onde pega. Ainda mais quando a gente fala de um profissional aí que está acostumado com o fluxo de trabalho dele por algum tempo já, né, alguns anos, alguns meses, quando a gente fala assim, olha, a gente vai ter que mudar isso aqui porque é melhor. Para você provar que é melhor, às vezes é difícil. Então, isso que é muitas vezes um dos grandes gargalos quando a gente fala de BIM, né? É difícil você fazer com que a pessoa veja ali o benefício daquele processo de uma maneira rápida, muitas vezes, porque ela tem que aprender uma outra ferramenta, aí ela tem que aprender do zero, tem que fazer um curso, falou assim, olha, eu já mexo nessa ferramenta faz 20, 30 anos, para que eu vou mexer nessa outra? Então, no começo, você vai fazer um projeto ali, vai demorar mais tempo do que na ferramenta mais tradicional que você fazia. Isso é esperado, né? Porque você tem a curva de aprendizado nessa outra ferramenta. E aqui eu estou falando de ferramenta BIM, mas você mesmo trabalha aí com diversas ferramentas de modelagem, né? Falou assim, olha, eu vou fazer uma modelagem 3D aqui do meu escoamento hidráulico. Você não vai aprender isso da noite para o dia, né? Vou ali aprender 5 minutos, você não vai aprender isso muito rápido. Você precisa realmente dedicar, tem uma curva de aprendizado que você vai pegando ali algo mais simples e vai avançando para simulação, para modelagem que você precisa fazer. Né? Então, essa quebra desse mindset, né, esse estado mental aqui que a gente tem de ficar preso ali no nosso processo que a gente está acostumado, é onde pega no BIM. E existem diversas formas de a gente atacar isso, né, quando a gente fala aí de uma consultoria, de uma implementação que a gente está fazendo aí numa empresa, num órgão, etc., que começa justamente ali com uma parte que pode ser, né? Existem diversos caminhos da gente fazer isso, mas a gente pode começar pelo lado educacional, mostrando os benefícios do BIM, o porquê mudar, mostrar as vantagens da ferramenta, né? O porquê que faz sentido fazer aquela transição ou não, né? Porque às vezes quando a gente fala de BIM, o pessoal já fala, não, mexer no software tal, mexer no software Y, já compra um monte de licença, todo mundo começa a fazer curso, chega no final, todo mundo sabe mexer no software de cabo a rabo, mas ninguém sabe projetar em BIM, né? Porque o BIM exige muito essa colaboração. Enquanto a gente tem essa mente, vou fazer minha parte passar para frente, a gente não está trabalhando pelos princípios do BIM. Né? A gente sempre está falando aí de colaboração quando a gente fala de BIM. Não tem jeito, ninguém faz BIM sozinho. Né? Uma pessoa dentro de uma organização, ela consegue ali, né, movimentar, fazer ali um incentivo para a adoção, mas ela sozinha não consegue fazer o trabalho. Realmente tem que ser um esforço coletivo. E para ter esse esforço coletivo, você precisa entender, né, a mente das pessoas, entender a cultura daquela empresa, é onde realmente entra essa maior barreira. Eu digo isso hoje porque questão de software, hoje o acesso, né, está muito simples. Você entra num site ali da fabricante, compra o software, daqui a pouco chega a licença, pronto. Você instala e já está usando. Então, tecnologia hoje a gente tem muito acesso, né? E tem muito curso. Curso coloca no YouTube, já vai ter ali um bocado de coisa. Coloca ali nessas plataformas de curso online, vai ter muita informação. Então, questão de tecnologia, a gente tem muita oferta hoje, né? Para a infraestrutura está crescendo bastante, o que é bom, né? Que eu falo que quando eu comecei a mexer com essas loucuras todas ali, o Eduardo Soete, que é uma grande referência que a gente tem no Brasil para a área de BIM, para infraestrutura, eu até brincava, olha, se a pessoa mexe com o Civil 3D ali, vai fazer a interseção e ela nunca viu o vídeo do Eduardo Soete, ela não sabe fazer a interseção. Sempre brincava com isso, porque, olha, você botava no YouTube, era o primeiro vídeo que aparecia lá,
porque realmente tinham poucas fontes, né, desses materiais. Mas hoje a gente está aumentando essa oferta. Então, o que pega mesmo é a questão cultural, de você entender o processo, de você entender como é que funciona a contratação, que muda também, né? O que vai entrar no produto desse projeto BIM, né? Não é a mesma coisa do que se fosse ali um projeto CAD, né? O que entra mais? O que a gente vai adicionar ali? Para entregar algo a mais, entregar, por exemplo, um objeto paramétrico que você fez, você pode pôr além disso no contrato. Então, toda essa parte do projeto muda também. Então, essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje. Até estava aqui num grupo agora há pouco do WhatsApp, o pessoal perguntando, alguém tem um termo de referência BIM para infraestrutura? Isso é difícil da gente achar aqui no Brasil ainda, mas logo mais aí, do jeito que você falou que está avançando rápido, né? Falou, quem sabe daqui uns 6 meses, 1 ano, a gente vai ter aí, vai poder escolher qual o tempo de referência que a gente vai usar. Então, as coisas estão mudando muito rápido. Então, você pegar esse mix dessa situação que a gente tem hoje no Brasil, que você vê a legislação já começando a falar de BIM, você vê alguns órgãos já exigindo, você vê mais oferta de cursos de software, você começa a entender toda essa logística, como que o BIM pode te ajudar na história, aí cada vez mais as pessoas vão ficar ali, não, realmente não tem como fugir, né? Você realmente tem que ir ali para o BIM. Agora, falando da nossa área, a gente está falando de uma área muito específica. Você vai pegar de por exemplo, uma cidade do interior aí, que tem um projetista de sarjeta. Às vezes ali tem um projetista de sarjeta que fala, cara, só tem eu na cidade que mexo com isso aqui. Faz 40 anos que eu faço isso aqui, para que eu vou mexer com esse tal desse BIM? Então, muitas vezes o que a gente tem hoje é esse casamento. A gente pega uma pessoa ali que sabe muito do técnico, uma pessoa que sabe muito do BIM, e eles conseguem fazer um excelente trabalho, um excelente modelo, uma excelente coordenação. Então, hoje a gente está falando aí dessa busca desses profissionais que tem hoje no mercado, que sabem de BIM, que sabem de engenharia, mas às vezes é muita coisa, né? Realmente o cara saber tudo de drenagem, saber tudo de BIM, saber tudo do software, saber desse ciclo todo, é raro achar uma pessoa que sabe disso tudo, né? Então, você casando, né, esses conhecimentos, esses know-how, principalmente prático de obra, que as pessoas do mundo mais técnico têm, com o pessoal que mexe com essa gestão do BIM, você consegue fazer um trabalho fantástico. E isso não é tão difícil. A gente não está falando de uma pessoa que vai aprender 20 software, uma pessoa que vai demandar ali muito tempo. São esses pequenos passos que a gente vai dando ali, mudando o nosso processo, que fazem a diferença. Né? Às vezes as pessoas ficam ali, ainda mais hoje, a gente tem esse imediatismo, né? Falar, eu comprei um software, quero ver a resolução dele amanhã, já quero ver o resultado dele amanhã e tal. Então, às vezes a gente tem essa pressa, mas quando a gente fala de processo, quando a gente fala de cultura, desses termos que a gente está mencionando toda hora quando a gente fala de um processo BIM, né? A gente está falando realmente de um período aí que pode demorar meses, pode demorar anos. Tanto é que a gente está vendo essa adoção aí do Brasil, gradual, desde o lançamento da estratégia, e você vê isso em outros países, e realmente você vê que não é de uma hora para outra. Realmente tem essa curva de aprendizado de todo mundo andando junto ali para caminhar para uma maturidade mais avançada. É normal. Não, perfeito. Não, realmente, Matheus, é uma mudança cultural, né? Não é uma mudança só técnica, né? Então passa por esse poder de convencimento, a pessoa realmente enxergar esse benefício por detrás dessa mudança, né? Entender essa curva, né, de aprendizado inicial, que inicialmente ela vai demorar mais tempo, porque ela está aprendendo, mas depois ela tem um benefício logo na frente. Então, é uma mudança realmente bastante assim, como você disse, de mindset, de mentalidade, né? Então, a gente está meio que passando por isso, né? Mas, Matheus, queria mais uma vez aqui agradecer aí a sua presença, tá? Espero que você possa contribuir cada vez mais aí com os seus conhecimentos aí dos nossos colegas engenheiros, estudantes, né? Pessoal, aqueles que estão acompanhando aqui, sigam o Matheus aí no Instagram, tá? A gente vai deixar na descrição desse vídeo também. O Matheus tem compartilhado muitas dicas lá também. Então, siga ele por lá, para que vocês possam estar por dentro aí desse conteúdo também, beleza? Matheus, então, para a gente encerrar aqui, agradeço aí mais uma vez a sua participação. Espero que você esteja cada vez mais aí divulgando e compartilhando sobre BIM, que é um caminho que não tem mais volta, né? É um caminho que
só vai para frente, agora não dá mais ré, né? Então, parabéns aí pelo seu trabalho e nos vemos numa próxima oportunidade. Não, eu agradeço bastante aí o convite, José. Eu acho que quando a gente fala de BIM, que eu até falei, né, colaboração, a gente está falando de união, a gente está falando do pessoal realmente conversar, trocar ideia, isso aqui que a gente está fazendo. Então, quando a gente fala daí do BIM dentro do Brasil, é um processo que vai demorar ainda muito tempo, né? A gente tem uma oportunidade aí, uma área de trabalho muito grande para quem trabalha com infraestrutura e quer entrar também nesse mundo do BIM. Mas eu agradeço bastante esse convite, fico à disposição do pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, enfim, fico sempre aberto aí nas minhas páginas, né, no Instagram, no LinkedIn, e, enfim, mais uma vez agradeço o convite e a gente se vê numa outra oportunidade, né? Show de bola, maravilha. Obrigado, Matheus. Tchau, tchau, até uma próxima. Valeu, José, valeu, pessoal. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast sobre as águas. Espero que você tenha gostado, né? Um recado final para vocês. Esqueci de falar no começo também. Nos dias 13, 15, 17 e 20 de março, nós vamos ministrar um mini curso de drenagem urbana, tá? Então, vou deixar o link também na descrição desse vídeo. Caso você tenha interesse, é um treinamento completo de 8 horas, gratuito, com certificado para aqueles que participarem de todas as aulas, tá bom? Então, clica aí, faça a sua inscrição e eu te espero lá na nossa primeira aula no dia 13, beleza? Até a próxima quinta-feira, então, com a nossa próxima aula, nosso próximo encontro aqui no canal. Tchau, tchau.